queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. A aula de História hoje, pessoal, é para os alunos do 6º anos A, B e C. E o tema da nossa aula é África, diversidade de povos e reinos. Pessoal, o conteúdo da nossa página hoje está na página 76 até a página 78, tá ok? Então vamos à nossa aula de hoje, que pense numa aula boa, tá? É essa. Primeiramente, pessoal, a África, que a gente vai trabalhar na aula de hoje, ela é formada por 54 países, ou seja, o continente africano, pessoal, é dividido em 54 países. Porém, os limites territoriais desses países nem sempre foram desse jeito. Eles foram impostos aos diferentes povos da África no século XIX, numa época em que o continente esteve dominado pelos colonizadores europeus. O que era, pessoal? Nem sempre, pessoal, a África foi dividida em 54 países. Por quê? Os europeus, quando chegaram na África, não respeitaram o limite territorial da África. Ou seja, eles colonizaram o povo africano. Mas o que eles fizeram? Eles dividiram o território africano na forma como eles achavam melhor que fossem para eles. Então, aquele povo que estava acostumado com uma determinada cultura e um determinado limite entre um local e outro, teve que ver aquilo que ele tinha desde a sua crença, desde a sua nascença, ser mudada graças aos colonizadores europeus. Então, nem sempre o continente africano foi bem divididinho na forma como é hoje. Por isso que a gente tem as fronteiras africanas, pessoal. Essas fronteiras, pessoal, foram criadas pelos europeus de maneira artificial. Ou seja, os europeus criaram limites. Eles inventaram limites assim que eles chegaram no continente africano, foram dividindo e disseram, tal terra vai ser de tal país e essa outra desse outro país. Então o quê? Como eles não respeitavam as culturas locais africanas formadas ao longo dos milênios da história, essas terras foram totalmente diferentes. Então o quê? Por exemplo, homens, mulheres e crianças que pertenciam ao mesmo grupo foram separados depois da criação desses limites. É um exemplo seguinte. Eu tenho um amigo e eu e ele pertencemos ao mesmo grupo. Mas com a divisão que os europeus fizeram, meu amigo foi para um canto, eu fui para outro. Então agora a gente começou a fazer parte de outros grupos. Estão entendendo? Vejam, quem criou esse limite foram os europeus. Eram limites imaginários de terras, mas o quê? Que dividiam grupos. Tá aí, pessoal, os 54 países africanos que são hoje. A gente vê cada um deles aí e a sua parte territorial. Mas no período que os europeus chegaram, assim como eu tinha falado antes, eles dividiram em linhas imaginárias. Então o quê? Teve país que foi cortado por outra região, outro país por outra, e por aí vai. Veja, o europeu teve uma importância dentro desse continente africano, porque ele chegou para colonizar e para mudar aquele povo de uma forma errada, porque o povo já estava acostumado com aquela forma de vivência. Então, os reinos antigos africanos tiveram que ter a sua cultura mudada por culpa dos europeus que chegaram no processo de colonização. O conceito, pessoal, é o seguinte: muitas alterações climáticas impulsionaram as migrações de povos do continente africano. Alguns povos foram para o norte, outros para a região sul. Quem foi para a região norte da África naquele tempo era conhecido como África Setentrional. E a região sul, pessoal, era conhecido como Subsaariana. Antigamente usavam outro nome para falar subsaariano, que era África Negra. Mas esse conceito negro é tão preconceituoso que usa África Subsaariana. Ou seja, aqueles povos que foram para o norte eram o quê? Da parte setentrional da África. E aqueles povos que foram para o sul ficaram na parte subsaariana da África, tá ok? Dentro disso, pessoal, a África foi dividida em 3 reinos importantes: Axum, Kush, Axum e Cartago. Cada reino desse, pessoal, tem uma importância incrível, porque cada reino tem a sua cultura, seu modo de vida e a forma como esses povos se desenvolveram ao longo dos anos. Kush, Axum e Cartago se dividem entre esses 54 países do continente africano.
cada um com sua cultura, com sua história e com seu povo, e que foram reinos mudados e tiveram interferência graças aos colonizadores europeus que chegaram interferindo na cultura desse povo. Veja, eles vieram no sentido de colonizar essas terras, mas como já tinham povos morando nessas terras, eles interferiram diretamente na mudança de vida de cada um desses povos. Pessoal, o símbolo da África muitas vezes é passado pela gente socialmente como um país onde as pessoas morrem de fome, onde predomina a pobreza, a tristeza, mas eu creio que o símbolo da África seja o sorriso. A educação, a forma como essas crianças se expressam em meio às dificuldades. A África, pessoal, é um berço da cultura da humanidade. Grandes povos, grandes civilizações vieram do continente africano. Até os estudos que nós fizemos nas aulas passadas sobre história, a gente viu que os nossos ancestrais têm a maioria da possibilidade que eles saíram do continente africano. Então, quando a gente pensar em África, não vamos pensar só nas dificuldades daquele povo. Vamos pensar no símbolo daquele povo, que é o sorriso, a forma como esse povo cativa o mundo que tem aí afora. Mesmo com as dificuldades, eles mantêm um sorriso no rosto com tão pouco. Então, pessoal, eu quero que vocês façam a leitura da página 76 e 78 do livro e respondam a atividade, pessoal, com muita calma. Lembrando, pessoal, essas atividades de vocês vão valer para a nota e a gente vai fazendo todas essas atividades para fazer uma nota melhor ainda, tá ok? Então, todo mundo fazendo a atividadezinha para a gente obter uma melhor nota possível e um aprendizado excelente. Então, muito obrigado por você ter assistido essa aula. Faça o exercício tranquilo, com calma. Se sentir dúvida, pode chamar o professor no WhatsApp, pode chamar a hora que quiser, tá ok? Então, tenham bons estudos, fiquem em casa e fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, pessoal!